E aí, rapaziada, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou estar falando do antes e depois dos personagens do meu mangá, né? E nisso vai envolver não só questão de arte, design, essas coisas, mas vai estar envolvendo também história, personalidade, jeito, acontecimentos na vida e tal. Então já bora começar sem enrolação, né? Já vamos começar pelo nosso querido protagonista, o Caco. Eu já vou começar falando de questão de arte. A arte do Caco era uma coisa bem michuruca no começo, tá ligado? Vocês podem ver, olha que cena lixo, né? Mostrar uma cena que ele aparece mais de perto. Eu nunca nem sequer tentei fazer o design dos personagens antes. Eu só fui fazendo aqui, fiz por isso mesmo. Por isso saiu essa coisa horrenda que vocês estão vendo, né? Um boneco de palito com blusa de frio, cabelo e calça. Basicamente isso que eram os personagens, né? E agora eu vou falar sobre a questão da personalidade. O Caco, antes do acontecimento dele ser jogado na bomba nuclear, ele era um cara qualquer, normal, jogado por aí, que chegava atrasado no trabalho, era ingênuo, não sabia muito das coisas. Tanto é que alguns momentos antes dele ser jogado na bomba, a primeira coisa que o cara se pergunta quando ele tá em cima da bomba é: o que a gente faz agora? Basicamente isso. E sem contar também que ele não tinha nenhum preparamento físico, não tinha nada. Tanto é que ele apanhou muito fácil pro Tenente Surge e assim ele foi jogado no mar, explodindo junto com a bomba nuclear. Agora eu vou falar do Caco pós ser jogado na bomba nuclear. Ele começa a ser arrogante, né? Ele começa a querer vingança, fica vingativo. Tanto é que ele sai matando todo mundo que ele vê na frente. E a primeira coisa que ele faz quando ele levanta do mar, 6 anos depois, é soltar poderzinho. Tá achando que é o Goku, né? Mas, tipo assim, ele fica sádico, basicamente isso. Só que um pouco mais sério, bem sério mesmo, tá ligado? Ele faz tudo isso por vingança, porque ele quer se vingar do Tenente Surge. Tanto é que ele causa a atrocidade aqui no meio da cidade de Tóquio. Tudo isso pra se vingar desse mano aqui, ó. Na segunda parte do primeiro capítulo, no comecinho, né, que começa em 1947, o Caco tá novamente buscando vingança, né, do Tenente Surge, caçando ele. Nisso, ele acaba destruindo uma base militar, pensando que ele tava lá. Ele solta essa explosão de átomo aqui, parecendo uma bola de basquete. Nisso, ele acaba lutando com o Ri, onde ele simplesmente humilha ele, destroça, sem dó nenhuma. Porque, tipo assim, o cara até aí tava na maldade, né, mano? O cara no teto. E, por exemplo, ele destroça ele sem dó nenhuma. O cara é combo atrás de combo. Por exemplo, ele dá um soco na cara dele e já solta poder em cima dele. Tá ligado? Mas ele acaba levando... O karma acaba vindo pra ele, né? E ele acaba apanhando do Tenente Surge. Mas acontece que no final... ele realmente consegue a desejada vingança dele com muito perrengue e soltando uma explosão nuclear na fuça dele. Nisso, o Tenente Surge acaba morrendo e acaba por aí o arco do Caco no primeiro capítulo, se vingando do vilão. É uma coisa que acontece pouco em histórias, né? Agora eu vou falar do Caco no segundo capítulo. No segundo capítulo, o Caco tá meio jogado. Vou falar bem a verdade pra vocês. Ele chega como um anti-herói, né? Ele começou a virar um anti-herói, parou de ser um pouco maldoso. Ele tá começando a ficar tipo Vegeta, Sasuke, né? Onde ele enfrenta a Zahar. Onde ele tenta vários ataques dele e nenhum deles funciona contra a Zahar.
onde ele acaba sendo brutalmente molestado por ela, envenenado, molestado, tudo que é tipo de coisa ruim aconteceu com ele. Aqui, ele tudo capotado no chão, estraçalhado, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Só que aí o Ri teve que chegar e salvar o Kako, né? E foi mas nesse mangá também, o Kako teve meio que a redenção dele, de parar de ser um cara tão vingativo assim. Como é que eu posso dizer? O Ri, quando o Kako tá prestes a matar Zahar, o Ri dá uma lição de moral nele. Quer dizer, uma lição de moral sim, assim, né? Mas ele diz, não mata ela, não faz isso, não, só tenta não matar, pelo menos dessa vez, basicamente isso. Mas isso já foi suficiente pro Kako não fazer uma coisa dessas. Mesmo ele derrotando a Zahar, ele decidiu não matar, né? Mas foi no final do bagulho todo que o Kako finalmente tem a redenção dele sobre a vingança, né? Onde ele pergunta para Zahar qual é o motivo para tanta destruição, e a Zahar também queria se vingar do Kako e do Ri por eles terem matado os pais dela no meio da batalha, né? E o Kako diz, sabe, antes eu queria me vingar de alguém, e eu consegui. Mas depois disso, eu percebi que não valia a pena matar inocentes só para conseguir o que eu quero. E essa foi a redenção dele no segundo capítulo, onde ele foi embora, né? E teve a cena pós-crédito do Arthur, que eu vou falar mais pra frente. E no final do segundo capítulo, ele termina se perguntando, será que realmente vale a pena salvar as pessoas? Isso é uma pergunta que ainda não teve resposta. Mas nesse terceiro capítulo agora a gente vai continuar falando do Kako e como ele foi aqui. O Kako, ele começa a querer treinar os poderes radioativos dele, né? Onde ele realmente treina, enquanto os outros personagens também estão treinando. E nisso, o Arthur acaba surgindo com os poderes elétricos e tal. Onde o Ri e a Zahar estão enfrentando ele e o Kako chega na batalha, né? E o Kako simplesmente dá uma surra no Arthur, sem dó também, tá ligado? Ele dá uma surra em todo mundo, sem dó nem piedade. Ele viu que o Arthur tava batendo nos amigos dele, viu a atrocidade que tava acontecendo, e ele decidiu entrar no meio. Onde ele começa uma batalha contra o Arthur, né? Ele começa arregaçando ele, desviando dos ataques do Arthur, dando chutes. O Arthur estava sendo brutalmente molestado nessa. Tanto é que no final da história, o Arthur acaba tendo o peito dele perfurado pelo Kako. Coitado. Aqui. Uma das melhores artes, inclusive, tá? Só fica atrás do quarto capítulo, na minha opinião. Mas o Kako, nesse mangá aqui, ele tava sem dó nem piedade. Parece que a maldade dele voltou. Mas ele decidiu não matar ele também. E ele prometeu pro Arthur que se ele religasse o Ri, que ele tinha desligado o Ri com um soco de choque, ele ia regenerar ele. E foi exatamente o que aconteceu, né? O Kako regenerou o Arthur religou o Ri, e assim terminou a história. Ou será que não? Porque o Kako chama o Arthur de idiota na cara dura, e o Arthur mete essa: idiota é seu pai. E o Kako fica tão pistola, mas tão pistola, que mete uma explosão nuclear. Ele ia simplesmente matar o Arthur e o Ri junto, né? Porque o Ri acabou tomando. Só que eles foram salvos pela Zahar, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. A Zahar acertou o pescoço do Kako, onde ele caiu no chão desmaiado, e salva a vida do Arthur e do Ri. E nisso termina com o Kako levantando e vendo tudo, o Arthur indo embora. E o Kako termina dizendo: vou pra casa.
esse foi o Caco no terceiro capítulo. Agora a gente vai pro quarto capítulo, onde o Caco novamente tá aqui treinando, né? Os poderes dele, desenvolvendo melhor. E ele diz, pensa no caso, né? Pelo visto o treinamento fez efeito, porque ele tá com controle melhor dos poderes, tá mais poderoso, logicamente. E nisso, no meio do treinamento dele, ele acaba conhecendo o verdadeiro terror, onde o Draco aparece, é um personagem muito querido entre os inscritos aqui, né? Ele acaba no começo arrogante, humilhando o Draco, onde ele desvia dos ataques dele e diz: para alguém com tanta radiação, você é bem lento. Mas o karma acabou chegando pro Caco, mesmo ele dando uma surra no Draco, ele acabou tomando só um na cara, onde ele já fica com a cara todinha arregaçada, fica pistola das ideias. Aí que ele começa a apanhar. Ele tenta os ataques nucleares dele contra o Draco, não funciona. Ele continua levando só porrada. E a sorte dele, que ele não morreu nesse mangá, foi o Ri e a Zahar que sentiram a radiação do Caco. E eles foram até lá. O Caco já estava sendo pego pelo pescoço já. Ele ia morrer, só que os dois chegaram para salvar ele. E essa batalha entre todos esses personagens contra o Draco tá durando até agora no mangá. Mas, por enquanto, em questão da arte que eu vou falar agora, melhorou cada vez mais. Se vocês forem olhar até o terceiro capítulo do mangá, os personagens não tinham nem mãos, pra você ter uma ideia. Deixa eu ver alguma cena aqui que mostra as mãos dos personagens. Aqui o Caco. Não tem mão. Pé também não tinha, mesmo não mostrando. Também não tinha pés. A cabeça deles era redondaça. Hoje em dia é uma cabeça pelo menos um pouco mais normal. Eles têm mãos e pés, né? E é isso daí. Agora a gente vai falar do nosso querido robô favorito, o Ri, né? Que ele acabou surgindo aí na segunda parte do primeiro capítulo do mangá. Que ele surgiu basicamente como uma arma de destruição para acabar com o protagonista depois dele ter destruído a cidade de Tóquio. E ele acabou sendo molestado, como eu mostrei para vocês antes. Mas mesmo assim, ele não deixou de acertar um soco no Caco, fazer ele cair estilo Yantia no chão, né? E mesmo ele estando todo destroçado, ele criou um instinto de heroísmo e salvou o protagonista da morte. Ele lançou simplesmente um dragão de fogo no Tenente Surge e deixou ele até com um cotoco aqui no braço. Isso foi basicamente o Ri no primeiro capítulo. Basicamente isso. Agora eu vou falar dele no segundo capítulo, que ele aparece bem depois. Nesse capítulo, o Ri já chega farmando aura, tá ligado? Como sempre, chegando pra salvar o protagonista, ele lança uma bola de fogo na Zahar, assim salvando o nosso querido protagonista mais uma vez. Muitas das cenas do Ri eu copiei de Dragon Ball. Eu vou ter que admitir isso, mas isso foi até o segundo capítulo que eu me lembre, né? O único problema do Ri nesse mangá é que eu só dou o protagonismo pro Caco. O Ri já teve várias vezes que ele poderia ter molestado a Zahar facilmente, mas não aconteceu por causa de simplesmente ser roteiro. Mas o Ri também chegou no primeiro auge do poder dele, de fogo, onde ele bate de frente com uma bola de veneno da Zahar, onde as bolas se fundem e acertam os dois. O Ri, de personalidade, ele começou a ficar mais herói, começou a ter um senso de justiça maior, porque ele tá vivendo entre os humanos. Ele, mesmo sendo um projeto para acabar, para exterminar essas coisas, ele acabou criando um senso de herói.
onde ele até incentiva o protagonista a não matar, como eu tinha mostrado. Isso foi basicamente o Ri no segundo capítulo. Agora eu vou falar dele no terceiro, que foi, pra mim, uma participação ruim e boa, que ele serviu de motivação pro protagonista, onde ele começou a servir de treinamento para Zahar, que eles estão treinando aqui no deserto, né? Onde ele vai fazer a Zahar evoluir os poderes dele. Vou desenvolver isso mais pra frente. Isso, agora eu vou falar dele na luta contra o Arthur. Ele e a Zahar são os primeiros a sentirem a radiação do Arthur. É isso. E quando eles chegam lá, o Ri também começa a ser molestado. Ele toma um soco elétrico na cara. Ele solta uma bola de fogo que rasga o Arthur todinho. Rasga a camisa dele. Tanto é que o Arthur fica pistola por isso, que ele rasgou a camisa dele. E ele desliga o Ri com um soco de choque. Essa foi basicamente a participação dele nesse mangá. E tirando isso, ele serviu também só pra apanhar, tá ligado? Ele ficou lá pra tomar a explosão nuclear do Caco. Agora eu vou falar dele no quarto capítulo, né? Que novamente o Ri continua sendo como um... Como é que eu posso dizer? Um sensei da Zahar, né? Ele diz: Zahar, você precisa treinar suas habilidades na forma humana. Aí ele fala: se você não sabe, você vai ter que aprender. Aí começa o treinamento todo, tals. E no meio disso, novamente, quando o Caco tá apanhando do Draco, os dois aparecem novamente e sentem a radiação dele, do Caco, vindo de Homengai, né? Aí eles vão lá, eles chegam, a Zahar começa a se transformar, ela começa lutando com o Draco, enquanto isso o Ri só assiste. Até aqui ele tá só assistindo a luta, né? Vou pegar meu outro caderno aqui, que aqui continua o quarto capítulo. Aí enquanto isso a Zahar tá lutando com o Draco e tal, o Ri, ele entra na luta porque a transformação da Zahar acabou sendo tirada depois que o Draco partiu a América do Norte ao meio. O Ri já começa soltando uma bola de fogo, sem enrolação nenhuma. Sem contar que ele também desvia do soco dele, né? Ele acerta o Draco e tudo, mesmo o Draco aguentando, resistindo, ele acerta. Aí depois disso, até agora, o Ri, ele por enquanto só tá assistindo as batalhas, né? Eu vou fazer ele começar a lutar daqui a pouco, vocês vão ver. Mas essas foram basicamente as participações do Ri no quarto capítulo, em todos os capítulos. Agora eu vou falar sobre a Zahar, né? A representante das mulheres no mangá, que ela apareceu pela primeira vez no segundo capítulo, como sua principal motivação a morte dos pais dela, que foi a causa, a batalha entre o Ri, o Caco e o Capitão Frost. E outra coisa, a Zahar na infância dela, ela foi picada, né, por uma cobra radioativa e acabou se tornando a menina veneno. Depois que ela viu os pais dela mortos, ela se transformou nessa gosma e, né, saiu pra cima dos figurantes também. Arrancou a cabeça de um. Eu acho que ela matou mais um, né? Não, só matou esse mesmo. Eu acho que ela matou mais gente, só não mostrei. Mas na luta contra o protagonista, ela tava na vantagem, tá ligado? O protagonista dava os ataques nela. Ela se regenerava com facilidade, né? E se não fosse o teletransporte do protagonista, eu acho que ele ia virar mula sem cabeça. Falar pra vocês. O Caco tentou explodir ela, não deu certo.
tentou soltar tudo que tinha. Tudo que tinha. Raio atômico, explosão, nada funcionava. Quando o Ri chegou na batalha, a luta ficou mais equilibrada, né? Mesmo assim, a Zahar conseguiu dar uma surra nos dois. Tanto é que pra metade do mangá por aí, a Zahar tá numa disputa de poder contra o Kako. E a Zahar acaba ganhando, acertando assim o Kako, destroçando ele todo. Isso faz o Kako ficar mais poderoso e assim a Zahar é tirada da transformação dela, né? Isso foi basicamente a participação dela no mangá, né? E ela também aprendendo que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E agora eu vou falar dela no terceiro capítulo, onde a Zahar continua o treinamento dela. Ela não sabe controlar os poderes direito ainda, né? Ela é movida à base da raiva para se transformar. Tanto é que o Ri fala assim: você é fraca demais para me enfrentar. Aí a Zahar responde: como é? Já transformada na Gosma, na Zahar. E eu esqueci de falar que o nome verdadeiro da Zahar é Mitai. Aí ela começa uma batalha com o Ri. Eu só não terminei porque eu tenho mais coisa para mostrar. Tinha, né? Mais coisa para mostrar. Quando eles chegam na batalha contra o Arthur, a Zahar, ela tenta dar os ataques dela, mas ela acaba sendo impedida, mesmo ela se regenerando, né? A coisa que a Zahar fez de bom aqui, ela envenenou o Arthur e ele só tinha mais 1 hora de vida. Se não fosse a regeneração do Kako no final, o Arthur ia de comes e bebes. Nisso também a Zahar serviu nesse mangá para segurar o Kako, como eu tinha falado, que senão ele ia matar o Arthur e o Ri e não ia ter mais história boa para contar, né? Foi essa a participação dela no terceiro capítulo. Agora a gente vai falar dela no quarto capítulo, onde ela novamente está treinando, só que dessa vez na forma humana dela, como Mitai, né? Onde a arte está melhor, né? Todos está melhor a arte. E o poder dela tá maior, sim, né? Vou mostrar aqui a luta dela contra o Draco para vocês. Deixa eu achar. Quando eles chegam lá, eles já chegam se apresentando. Mó gente boa, eu sou o Zahar, eu sou o Ri. Aí o Draco responde, tanto faz, só não atrapalhe, tal. Aí a Zahar, ela vê o Kako todo capotado, destroçado e pede pra ele deixar ele em paz. E o Draco se recusa, então ela se transforma e começa uma batalha com ele. O Draco tenta dar soco no olho da Zahar, não funciona. A Zahar se regenera. Depois disso, a Zahar transforma a mão dela numa espada e continua aqui nesse caderno aqui. Tô gaguejando demais. Aí ela mete um corte na cara dele, do Draco. E continua. Ela transforma a mão dela num machado. Daqui a pouco ela tá transformando num Camaro aqui, né? Ela toma soco na barriga, regenera. Quando ela cansa de brincar, ela mete uma machadada na costela do Kako. Do Kako não, do Draco, né? E depois disso, que o Draco parte o continente ao meio, a transformação dela é tirada, né? No meio disso tudo. E agora, por enquanto, a Zahar tá junto com o Ri, só assistindo a batalha entre o Kako e Draco, né? Mas vai ser outra personagem que também vai ter mais protagonismo. Podem aguardar. Agora eu vou falar sobre o Tenente Surge, né?
Ele não teve muita participação, mas dá pra eu falar sobre a personalidade dele, as maldades que ele já fez, né? Mesmo ele aparecendo só o primeiro capítulo. Então, ele começou basicamente como um simples tenente no exército que precisava finalizar os testes nucleares. E ele basicamente usou o nosso protagonista para fazer isso, né? Ele tacou o nosso protagonista na bomba e o karma veio instantaneamente, porque ele perdeu o controle do helicóptero, ele caiu no iceberg com uma bomba nuclear e a bomba explodiu. E no final do primeiro capítulo, da primeira parte, né, do primeiro capítulo, ele termina em uma cápsula de gelo, né? E estilo Avatar, inclusive, inspiração. E ele termina abrindo os olhos. E na segunda parte, ele chega como alguém misterioso, né? Quando ele vê a batalha do Ri e do Caco, onde ele simplesmente chega, começa a bater no Caco do nada. O Caco tenta usar os poderes, mas ele desvia, onde ele lança um ataque de gelo, congela o Caco, depois acerta ele. Tipo assim, ele chegou aqui só pra regaçar o protagonista na pancada, tá ligado? Destroçou ele em dois. Se não fosse pelo Ri chegando lá, o protagonista ia de comes e bebes também. E nisso ele acabou perdendo o braço dele e ele criou um braço de gelo. Mano, eu acho que foi uma das coisas mais insanas que aconteceu, né? O cara criar um braço de gelo. Onde ele começa a lutar com os personagens, onde ele acaba sendo brutalmente molestado também pelo nosso querido protagonista. Esse foi o arco do Tenente Surge em todo o mangá. Agora eu vou falar sobre o Arthur, né? Personagem que surgiu no terceiro capítulo, personagem que foi inspirado em mim, inclusive na vida real. Curiosidade, ele surgiu na cena pós-crédito do segundo capítulo, né? Onde depois da radiação ter tomado no Japão, o ar se tornou tóxico e ele trabalhava numa usina elétrica. Onde ele já começa com a fala icônica: nossa, tá caindo um toró. Aí o chefe dele chama ele, pede pra ele desligar as luzes. Aí ele olha na janela e um raio acerta ele, né? Ele acaba sendo acertado por um raio. E no terceiro capítulo é mostrado pra gente de novo a história com uma arte um pouco melhor. É mostrado ele conhecendo o personagem misterioso aqui. E ele engana ele e fala que foi o Caco quem causou tudo isso. E o Arthur, logicamente, a estratégia dele para atrair o Caco é lançar raios para o céu, atrair raios, assim gerando mais radiação, atraindo o Caco. Essa é a estratégia dele. E na luta contra os personagens, ele começa regaçando o Ri e a Zahar. Como vocês podem ver aqui, ele dando um socão na cara do Ri. A Zahar também levou o raio no peito, abriu até um buraco aqui. Tem uma cena da Zahar aqui que ela tenta atacar ele. O Arthur mete um raio na cara dela. Te falar. Mas mesmo assim o Arthur é brutalmente molestado. Ele deu um soco elétrico no abdômen da Zahar, partiu ela no meio, mas ela se regenerou. E ele acabou sendo destroçado, regaçado no final da história. No quarto capítulo, o Arthur ele vira uma espécie de herói na cidade dele, né? Onde ele enfrenta um jacaré gigante, uns poderes elétricos e tal. Ele vira um herói. Onde ele até, o nome dele começa a se chamar Super Choque. Referência, né? Aí mais pra frente, aqui nesse caderno aqui, o Arthur aparece novamente
para ajudar os personagens. Quando o general pede para os tanques atirarem no Caco, o Ria Zahar e o Draco, talvez ele levar junto. O Arthur chega farmando aura. E eu coloco outra referência ao Super Choque aqui. O general pergunta: o que você vai fazer contra nós, rapaz? Aí ele responde: eu vou dar choque no seu sistema. Aí depois disso ele começa a lutar contra os tanques. Tanto é que ele taca um monte de raio do céu e destrói todos os tanques que eu tinha desenhado, né? Demorei muito para desenhar só para destruir. E nisso, tal, o Arthur, ele volta para a batalha, onde ele vê o Caco sendo derrotado pelo Draco e ele acaba levando 2 tiros nos ombros. Assim, o general pede para ele se render ou eles vão atirar. Só que o Arthur não se rende, né? E o resto disso vai ser revelado nas próximas páginas que vão sair em breve. O Draco, eu não vou falar sobre ele porque ele só participou de um capítulo. Mas o Tenente Surge também participou só de um capítulo. É porque o Tenente Surge teve um desenvolvimento maior. Eu consegui fechar o arco dele, né? Já o Draco ainda não. Quando eu tiver mais personagens, tiver com o arco fechado do personagem, eu trago uma parte 2 desse vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Falou e tchau, rapaziada. Se inscrevam no canal e deixem um like.